Olá! Tudo bem com você? Hoje eu estou aqui com o Renê. Mais uma vez, eu não estou do lado dele por uma questão de distanciamento, para que a gente mantenha a nossa saúde, uma relação saudável, mas vocês vão escutar a minha voz e essa construção desse diálogo para que você que esteja em casa possa, de alguma maneira, pensar no que está acontecendo agora com o Covid-19, mas de uma perspectiva diferente, né? Saindo um pouquinho do medo, encontrando seus recursos e construindo uma ideia nova. Então, Renê, muito obrigado por você mais uma vez atender o meu chamado, o meu convite, estar de prontidão e para um assunto que eu acho que abrange inúmeras perspectivas, muitos caminhos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre escassez, que a psicologia pode nos ajudar, que a psicanálise pode nos ajudar, e também o mundo sistêmico, já que dentro do mundo das constelações nós temos muitos caminhos, inclusive o do trauma, onde a gente foca muito na sobrevivência. E escassez normalmente anda do lado do que é sobrevivência. Então, se você quiser se apresentar, ou se precisa, né, se apresentar de alguma maneira, por favor, esteja à vontade. Obrigado, Gil. René Schubert, psicólogo psicanalista, né? Deixando bem claro, né, que esse momento nos toca a todos agora, né? É importante ressaltar que todos nós estamos tomando os devidos cuidados, eles precisam ser tomados. Meu consultório mudou muito, né? Atualmente estamos fazendo videoconferências, fazendo os grupos via Zoom, né? Se tornou algo mais reflexivo, né? Algo mais analítico, contato muito pouco, né? E, logicamente, todas as precauções necessárias que todos nós temos que tomar, né? De lavar sempre as mãos, de, né, tossir que nem a vovozinha lá da Itália falou, né? Tossir assim, cuidar, né? Nos cuidarmos para cuidar dos outros. Mas é um momento muito importante. A gente percebeu o quanto a gente teve uma situação de pânico, né? E o quanto esse pânico fez com que muitas pessoas reagissem com terror, com horror, com paranoia, né? É um momento delicado, sim. É um momento que é necessário tomarmos precauções, só que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar nesse ciclo, né, do medo, porque nesse ciclo do medo, a nossa visão, de amplificada, ela fica muito estreita e de repente ela fica extremamente estreita só para álcool gel, papel higiênico e comida para eu ter estocada em minha casa, né? Sim, temos que sobreviver, só que somos seres comunitários, né? E exatamente no estreitamento de visão, a gente entra num ciclo de escassez, né? Não tem o suficiente, não vai ser o suficiente, vamos todos morrer, meu Deus, zumbis, né? E aí a gente entra em vários filmes de terror, né, que a gente assiste, muitas vezes comendo pipoca, né, como se fosse uma diversão, só que aí esses arquétipos, esses símbolos, eles vêm à tona como se eles fossem muito reais. E aí a gente começa a ver mesmo zumbi, lobisomem, vampiro, a gente começa a ver monstros onde eles não estavam. Eu gosto sempre de lembrar daquela cena de Walt Disney, da Branca de Neve dos Sete Anões, vocês devem ter assistido, no momento em que ela foge do caçador, e é noite, tá chovendo, tem relâmpagos, e você vê que existem garras pegando ela, e ela desesperada, achando que são monstros. E no dia seguinte, quando ela acorda, ela tá num bosque, né? Tem lá os passarinhos, os coelhinhos e tal. E ela fala, ué, onde que estavam aqueles monstros, né? Então realmente eram galhos, né? Ela estava correndo dentro da floresta, mas naquele momento
ela estava em pânico. E aqueles galhos eram como garras querendo ceifar a vida dela, porque ela estava no módulo luta-fuga, instinto de sobrevivência. E nesse momento tudo é terrorífico, tudo é perigoso, tudo pode nos afetar no sentido de ceifar nossa vida. Estreitamento de visão. Então, essas duas cenas no filme da Branca de Neve mostram exatamente módulos que eu, o Gil, você entramos no dia a dia. Não é errado, é natural, todos nós temos medo. Todos nós podemos ter pânico. O quanto de consciência eu tenho nesse momento? O quanto de consciência eu tenho daquilo que a doutora Ursula Frank Bryson e Thomas Bryson nos ensinam de transe, trauma, presença. Como que eu consigo alcançar um estado de presença num momento difícil como esse? É difícil? Extremamente. A gente sabe, isso vai afetar nossa economia, isso vai afetar nossa família, isso vai afetar nossos colegas. Às vezes é difícil para eu manter minha presença. Às vezes eu consigo manter minha presença com o meu paciente, com o meu cliente, e quando eu chego em casa, de repente eu me desespero, eu fico triste, eu falo, meu Deus, o que será que vai acontecer? Inspira profundamente, encontra o teu centro, encontra a tua presença, e qual o próximo passo a seguir, né? Porque se eu entrar nesse estreitamento, eu entro no ciclo do medo. E a gente teve um político que brincava, né? Falando, pior que tá não fica, fica. Né? Se você entrar nesse ciclo, fica. Então, na verdade, você tem que ir na contramão desse ciclo. Ah, pior que tá não fica, o que eu posso fazer para não ficar pior? Começando por mim, né? Então respira fundo, né? Percebe o seu padrão de respiração, percebe o que você está fazendo nesse momento agora, como a Úrsula e o Thomas ensinam para a gente, respira fundo e observa o seu ambiente. As cores da mesa aqui do Gil, uma cor branca de mesa, os sons ao seu redor, o cheiro, seu corpo. O seu estado aqui agora, nesse ambiente. Como você está? Ah, eu estou com a respiração acelerada. Então, exercita respirações mais conscientes, profundas. E talvez soltar mais ar do que inspirar. Então, e deixe, né? Nisso eu alcanço uma maior presença e a minha visão estreita, ela pode ampliar um pouco mais. Nisso a gente está falando de muitas técnicas, a gente está falando de meditação, a gente está falando de mindfulness, a gente está falando de programação neurolinguística, hipnoterapia, né? A gente está falando, na verdade, recursos que eu, o Gil, você tem disponíveis. É que às vezes a gente esquece. Né? Principalmente quando a gente está no ciclo do medo, com a visão estreita, a gente esquece. E aí a gente fala, meu Deus, o que eu faço agora? Exatamente. Respira fundo, centre-se. O que eu posso fazer agora? Talvez continuar respirando. Sim, sim. Renê, eu sempre trago para os meus alunos e também para os pacientes, os nossos clientes, sobre o guia que é o nosso corpo. Sim. Eu acho que isso é muito importante você salientar, porque você está trazendo sobre todo esse aspecto do automatismo, né? Quando eu estou com medo, eu estou passando por uma angústia, às vezes é uma angústia subjetiva, aquilo não é real. Né? Está dentro de mim, é construído dentro do meu mundo por alguma perspectiva, diante da minha biografia, tem essa subjetividade, e isso é acionado e eu ganho, né, a ideia de que isso está acontecendo comigo. Né? Você pode até ampliar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que, a partir do momento que existe essa tensão no nosso corpo, a partir do momento que você está restrito, e essa tensão ela é contínua,
eu perco toda a sensibilidade, percepção, criatividade que está ao meu redor. Que é esse lugar que você está trazendo pra gente que é tão importante, né? Esse corpo, ele pode ser um recurso importante para a gente entender as funções autônomas que existe através desse sistema mais primitivo, nosso sistema reptiliano. Sim, sim. É interessante até a gente falar disso, né? Dessa teoria, né? Do cérebro triúnico de Paul MacLean, 1972, acho. Ele percebeu que o nosso cérebro ele pode ser dividido em 3 partes, 3 sistemas, né? É uma teoria muito longa, profunda, sugiro que vocês pesquisem. Então eu vou fazer uma breve síntese aqui, né? Mas pela teoria evolucionista, todos nós ainda mantemos em nós, desde o homem primevo, as nossas características instintivas, o nosso instinto, sobrevivência, a necessidade de se alimentar, de beber, defecar, copular, instinto e sobreviver, usando violência, usando agressividade ou saindo correndo, se escondendo, luta-fuga. Dentro dos nossos sistemas mais instintivos, a gente tem 3 registros frente ao perigo: luta, fuga, congelamento, né? Parece um escorpião aqui. Ou de repente uma barata. Ou de repente uma formiga. Se eu tenho medo de formigas, naquele momento meu cérebro vai fazer ou congelar, ou sair correndo, ou atacar. Esse é o meu modelo, porque eu estou em pânico. Isso é o meu cérebro mais antigo. É o meu sistema reptiliano. Todos nós temos eles. Ainda bem, porque o instinto é o primeiro em nós. É a nossa primeira base, né? Todos nós temos instinto aí, né? E o instinto ele é necessário para que eu siga adiante, né? Para que eu me movimente. Como dizia Jacques Lacan, a agressividade, na verdade, está em todos nós e ela nos constitui. Para que eu saia do chão e comece a caminhar, eu preciso ir além do meu corpo, do meu medo, do fracasso, porque eu caio mais do que eu levanto. Eu me machuco mais do que sou bem-sucedido. Só que existe algo, uma vontade que me mobiliza para isso. Ou, quando eu pego uma maçã, quando eu pego um pedaço de carne, eu pego uma banana e como? Com os meus dentes eu dilacero, destruo aquilo para que aquilo seja processado e me forneça energia. Ou seja, a agressividade, sim, ela está em muitas coisas, né? Muitas vezes não consciente, mas ela está. Isso é sistema reptiliano, instinto. Primeiro sistema. Envolvendo o sistema reptiliano, a gente tem o sistema límbico. O Gil, eu, você, somos mamíferos. Sentimento de segurança, sentimento de pertencimento, sentimento de comunidade, proteção. Isso é o sistema límbico. Nossas emoções, nossos afetos, nossos sentimentos, maternagem, holding, né? Envolvimento, proteção. Tudo está no sistema límbico, né? No sistema límbico também estão várias emoções: raiva, medo, alegria, tristeza. E lá eles são diferenciados também. Eles estão lá. E aí existe o nosso último sistema. O sistema mais evoluído. Talvez o nosso sistema de consciência. Eu, você. Essa diferenciação eu e tu, sistema do nosso neocórtex. A capacidade que eu tenho de falar
eu que estou aqui sentado nesta cadeira, essa percepção de tempo e espaço, e eu no tempo e espaço, isso é de uma capacidade de abstração, de interpretação muito complexa. Isso é sistema neocórtex. E é o sistema neocórtex que vai pegar e vai falar, isto é medo, isto é alegria, eles são diferentes. Isso aqui vai ser arquivado na pasta de coisas positivas, isso aqui vai ser arquivado na pasta de coisas negativas. Se bem que tem muitas coisas do medo que podem ser arquivadas na pasta de coisas positivas também. Porque graças ao fato de eu ter medo, eu sou cuidadoso. Eu tenho medo do Covid e é importante eu ter medo, sim, porque eu preciso me preservar, eu preciso preservar os outros. Medo, não pânico, né? Medo no sentido de vou me preservar, vou me cuidar, vou tomar as medidas necessárias para que eu possa me proteger e proteger minha comunidade. É importante, o medo nos torna precavidos, né? A alegria talvez fique suspensa por um tempo, porque nesse momento eu preciso me preocupar, não demais, né? Mas eu preciso ter certos planejamentos estratégicos em relação a essa situação. Como que eu vou fazer daqui a 1 mês, 2 meses? Eu tenho contas a pagar, né? Eu tenho coisas a comprar, né? Sim, tudo isso está no meu sistema neocórtex. Esses 3 cérebros, né? Esses 3 sistemas, para não falar 3 cérebros, esses 3 sistemas, né? Neocórtex, límbico, reptiliano, estão em nós agindo o tempo todo. E muito rápido eu desligo o neocórtex e vou para o reptiliano. Vou dar um exemplo extremo para vocês. Uma pessoa chega com uma arma e fala, a vida ou a tua carteira? Naquele momento, de repente, você entrega o que você tiver. Porque se você quiser manter os dois, você perde os dois, né? Então você entrega. Mas assim, o seu sistema neocórtex nesse momento, ele é cortado e você age. Então, pum. Passou a situação, eu começo a ter uma tremedeira nas pernas. Meus lábios começam a tremer, meu coração começa a bater rápido. Meu Deus, eu fui assaltado. Né? Meu Deus, eu corri risco de vida. E aí eu tenho um choque de adrenalina. Tudo isso vai acontecer no meu corpo, né? A partir daí, de repente, toda vez que eu saio na rua, eu penso, e se eu for assaltado? E novamente o meu neocórtex cancela, eu vou para o meu sistema reptiliano e eu começo a ter um suador, uma tremedeira, como aquela vez que eu fui assaltado. O que está acontecendo? Trauma. Eu sofri um trauma. E eu preciso elaborar esse trauma, né? Sim, eu fui assaltado uma vez. A gente não vai esquecer isso, a gente não vai apagar isso. Mas a gente tem que transformar isso num aprendizado. Se a gente ficar no ciclo do medo, a gente vai ficar no ciclo do trauma, e toda vez que a gente for sair na rua, eu vou ser assaltado, e aí eu não consigo sair na rua. Então eu preciso parar, e às vezes eu preciso até de ajuda de alguém para fazer isso comigo, né? Às vezes um coach, um terapeuta, um psicólogo, um amigo, um familiar, que possa conversar comigo sobre isso, que possa fazer com que eu consiga pegar essa experiência que foi tão negativa e que está arquivada lá no meu reptiliano, luta, fuga ou congelamento, e trazer isso para o neocórtex, para isso poder ser arquivado. Olha, realmente, você foi assaltado em 2011. Foi uma coisa difícil, né? Você teve muito medo, mas, né, você sobreviveu. Isso é uma coisa muito interessante que a Karen Schober fala pra gente nos treinamentos de traumaterapia. Eu estou aqui agora, certo? Eu estou vivo. Eu sou um sobrevivente. Então existe a parte que sofreu um trauma real. Existe a parte, né, que passou por isso, talvez num transe. E a parte sobrevivente que pode se tornar a parte presente. A parte que respira e funda fala, isso está aqui, aconteceu, eu superei isso e hoje eu tenho outras atitudes.
Eu não fico andando na rua com meu celular assim e chacoalhando minha carteira. Por exemplo, eu tomo cuidados. Também não vou ficar paranoico com todo mundo que está andando na rua junto comigo. Mas assim, eu vou ter talvez um estado de maior presença na rua em relação ao meu corpo e ao meu entorno. Ou seja, aprendizado, né? Infelizmente, muitos aprendizados, infelizmente ou felizmente, né? Não posso afirmar isso. Os aprendizados muitas vezes se dão pela dor, pelo choque. E aí a gente se readapta. Por quê? Sobrevivemos. Sobrevivemos para olhar para trás e falar, isso aqui foi difícil, isso aqui foi dolorido, isso aqui foi um momento muito denso, pesado na minha vida, mas hoje, olhando para isso, eu percebi que eu consegui desenvolver isso. E aí vem a minha pergunta para você, né? Você nunca teve nenhuma crise na sua vida? E é uma pergunta retórica? Sim, você teve. Eu tive. O Gil teve. Quando você olha lá atrás, você passou por ela, certo? Você está aqui agora, você está vivo. No momento da crise, provavelmente a gente não via perspectiva. Provavelmente a gente via e falava, nessa minha separação, nesse meu divórcio, nesse assalto, nessa minha perda financeira, não tem jeito, acabou. Naquele momento era desesperador. E o dia seguiu após o outro, eu fui me reorganizando, talvez eu fui mudando atitudes, talvez eu fui me tornando mais presente daquele momento. E hoje eu olho para trás e eu falo, às vezes, que bom que aquilo aconteceu. Porque se aquilo não tivesse acontecido daquela forma, hoje eu não teria a atitude que eu tenho, né? Hoje eu não teria a preparação que eu tenho, de repente, para esse momento de crise que está acontecendo agora. Agora, eu sei, para todos nós a crise ela é um impacto, num primeiro momento, de medo. Temor. O que virá amanhã? Qual restrição virá amanhã? Qual sanção virá amanhã? Ok. Lembrem-se que são precauções, são cuidados. E estamos vivos. E não estamos sozinhos. Tem uma colega minha que postou numa mídia social, se eu não me engano foi no Instagram, a sugestão da gente trocar a palavra isolamento social por recolhimento social, né? É um recolhimento, né? O Gil está recolhido na casa dele, não está recolhido no Instituto Casa do Encontro. Eu estou recolhido também em minha casa. E nós não estamos isolados, até porque hoje a gente tem isso. A gente tem as mídias sociais, a gente tem o celular. Eu tava conversando isso com um adolescente, né? Sobre a questão da peste negra. Quando a peste negra assolou a Europa, as pessoas ficavam dentro de casa e às vezes o vizinho do lado, tá certo que as casas não eram tão próximas antigamente, mas ele tinha morrido de fome e tal, e ninguém estava sabendo disso. A pessoa percebia que o cheiro era meio ruim, mas assim, não existia contato, as pessoas ficaram por meses escondidas em florestas, realmente isoladas, sem saber o que aconteceu, sem saber que a peste tinha passado, sem saber se ela não era a única sobrevivente do planeta Terra. E a humanidade sobreviveu. A peste passou e a humanidade sobreviveu, né? Só que hoje a gente tem esse recurso da internet. A gente tem esse recurso de repente, ligar para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso avô, para a nossa avó, pelo FaceTime, pelo Instagram, fazer uma live, mas conversar com eles e falar, olha, eu tô aqui no meu recolhimento, você tá aí, eu assisti um filme no Netflix, assisti uma série, foi assim, assado, eu mexi nas minhas plantas, eu fiz uma receita nova, né? Realmente não vai dar pra gente sentar junto e comer junto essa receita nova que eu fiz, mas assim, eu posso falar sobre isso. Quer dizer, a tecnologia sim nos aproxima nesse sentido,
né? A gente sabe que existem N perigos, mas existem N acertos, existem N possibilidades. E nesse momento não estamos isolados, estamos recolhidos por prevenção, cuidado, afeto, carinho. É um autocuidado, é um cuidado com o meu outro, com o meu colega, com o meu amigo, meu colega de trabalho, com minha esposa, com meu filho, com meu companheiro. É um cuidado. Antes de tudo, René, para a gente já começar a trazer uma conclusão, porque nosso tempo... A gente vai ter que fazer outros vídeos, porque adoro esse tipo de conversa. Talvez vocês ouçam uma buzina, uma pessoa falando, eu mesmo mexendo aqui no celular, tô tendo um novo ângulo, porque a gente está construindo realmente essa nova forma de viver, né? Então, os meus vizinhos também estão recolhidos aqui do lado, eles estão aprendendo a se divertir dentro dos seus apartamentos, tomando seus papéis, né? Sim. Então, esse vídeo aqui, esse documento para mim até, mostra a realidade daquilo que a gente está vivenciando agora. Nós estamos organizando, reorganizando, mas aprendendo uma nova forma de relação. Acho que uma nova e antiga, né? Porque se a gente pensar com o tempo, a gente está quebrando aspectos sociais que são importantes, que são os níveis sociais, né? Porque isso não está assolando só uma cadeia, não é um único grupo, é um mundo, né? E isso faz com que a gente se conecte e consiga olhar com um movimento que a constelação toca perfeitamente, que são as comunidades, as tribos, o pertencimento. Olhando um pouquinho para isso, né, esse movimento de caçadores e coletores, e naquilo que você imagina ou estuda através da constelação, a gente sabe que os sistemas eles se regulam, eles tomam uma nova perspectiva. O que você acha? Quais são os impactos que pode acontecer nesses movimentos? O que a gente pode ganhar, ou o que a gente pode perder, o que a gente pode recriar nessas relações a partir dessa experiência? Eu acho que é uma prática, né? Quer dizer, a gente está tendo uma prática de sítio, né? Estamos nos sitiando. Logicamente, como sistemas, nós continuamos interconectados, o meu sistema familiar, o meu sistema de trabalho, meu sistema social, os vizinhos, né? Nós continuamos nos comunicando, interconectando, mas como você bem falou, existe uma autorregulação desse sistema. E sim, essa crise que se coloca, ela vai pegar a questão econômica, ela vai pegar a questão de status social, ela vai pegar a questão de, talvez, novos modelos de atendimento, de trabalhos em grupo. Talvez muito do ensino à distância se fortifique a partir desse momento, né? E talvez isso seja uma coisa boa, né? Lógico, como toda situação de crise, existem prós e contras. E a interpretação ela sempre vem a posteriori, né? Então, a questão do Zeitgeist, né? Eu não consigo dizer agora como está, mas amanhã eu posso dizer melhor como foi agora, como foi hoje, né? Então, provavelmente daqui a um mês eu vou olhar para trás e vou falar 21 de março, como foi? Né? Putz, estava lá com o Gil gravando aquele vídeo, tem um registro do vídeo aqui. Como é agora? Né? Sim, vão ter mudanças. Novamente, o referencial do modelo do sobrevivente. Né? Sobrevivi e provavelmente me adaptei a essa nova situação, a essa crise, e criativamente desenvolvi algo. A gente tem N profissionais que estão desenvolvendo ferramentas nesse momento. Né? Quer dizer, a gente viu a comunidade, né, dos consteladores, dos coaches, dos terapeutas, fazendo Zooms, fazendo grupos de encontro,
Teve uma colega que me mandou um grupo de psicólogos que estava fazendo atendimentos à distância gratuitos para as pessoas nesse momento de crise. Porque a gente sabe que para muitas pessoas esse isolamento é terrível. Causa muito medo, causa muita angústia. E é importante às vezes você conversar com alguém que fala, vai passar. Né? Isso é um momento de crise. É importante sim eu respeitar esse recolhimento social, mas isso também passa, né? É um vírus, né? Ele é um vírus de alto contágio e por isso a importância do recolhimento, né? Só que nós tivemos outras fases de crise, né? Pegando o exemplo da peste negra, a gripe espanhola, e sobrevivemos, nos readaptamos, os hospitais desenvolveram novos protocolos, os consultórios desenvolveram novos protocolos. Eu estava conversando isso com o Gil, até ter o H1N1, a influenza, eu não tinha o hábito de ter álcool em gel no meu consultório. Eu tinha lá a pia, né, que lavava a mão e tal, mas não tinha o álcool em gel. Depois do influenza, na sala de espera, na sala de atendimento, começou a ter álcool gel. Então, quando começou essa coisa do coronavírus, sim, eu já tinha álcool em gel, né? Mas isso foi por causa de uma crise anterior que fez com que eu desenvolvesse um protocolo de segurança, de higiene, de cuidado, né? E provavelmente vão vir outros aí, e vamos nos adaptando, né? Nós somos os seres humanos são seres de adaptação muito rápida e muito criativa, né? E nesse momento é importante confiarmos nesses recursos internos que nós temos, esses recursos que recebemos de nossos pais, de nossos avós, de nossos bisavós, que muitas vezes se sacrificaram para que os posteriores pudessem seguir adiante. E a gente sabe que às vezes eles fizeram coisas, entre aspas, bem grandes, tá? Horríveis, terríveis, para que os próximos pudessem seguir adiante, com força. São adaptações. Não é por isso que na constelação familiar a gente não entra nesse certo, errado, bom ou mal. É um fenômeno. E o fenômeno de sobrevivência, ele é um fenômeno do instinto, né? E sim, o instinto ele é extremamente forte, né? E o instinto de um casal, o instinto de uma espécie é tentar sobreviver, para que a espécie se propague, se prolongue. Não é muito diferente para o vírus. Se você chegar para o vírus, por exemplo, chegar para ele e falar, você é feio, você é mau, o vírus é vírus. Ele vai olhar para você e falar, não, eu sou eu. E o que eu faço para sobreviver é o que a gente conhece, né? Ele entra lá na célula, replica o material gênico dele e aquilo é multiplicado muito rápido. Mas o vírus, ele não se sabe mal, ele não se sabe feio. Se você chegar para uma célula de câncer e falar você é uma célula horrível, ela vai falar, não. Eu estou aqui. A questão é que eu sou uma célula sem núcleo que começa a se reproduzir muito rápido. A espécie tenta se propagar. E nesse momento a gente entra naquela questão que o Hellinger coloca muito, Bert Hellinger nos coloca. A doença às vezes aponta para algo que está excluída. Algo que pede a nossa atenção. Logicamente, isso é uma questão para cada um de nós, né? O que será? Você se saiu muito bem, porque a minha pergunta seria o que você acha que essa doença vem nos mostrar? A gente sabe que sempre tem a ver com o excluído. A constelação ela tem essa perspectiva, né? Os oprimidos, esquecidos, excluídos. Esse é o ponto central, a gente sempre vai olhar para essa perspectiva. Então, o que ela pede? Mas você já saiu meio de tangente. Uhum. Mas se você tiver um tino, qual seria? Uhum. Ela muitas vezes pede para olhar, né? Olhe, veja, reconheça.
que será que foi esquecido? O que será que foi excluído? Ou o que será que eu, como humano nesta sociedade, estou fazendo no automático? E nesse automático eu deixo de fora. Nesse automático, nesse transe, eu deixo de fora. Não porque eu sou mau, né? Eu, por amor, eu replico. E agora, esse vírus, essa crise, ela me obriga a ficar comigo mesmo. E talvez me obrigue a questionar o que eu estava fazendo com a minha vida, como eu estava levando ela, quais que eram minhas prioridades, o que eu estava deixando de lado. Eu era um ser na sociedade, eu era um ser da sociedade, eu usava a sociedade, era usado pela sociedade, contribuía com a sociedade, era contribuído pela sociedade. Quer dizer, qual que era o meu lugar aí? Como é meu lugar aí? Qual é o meu modelo de vida, né? Qual é o meu modelo de vida? E, novamente, a gente não está falando de certo ou errado aqui. A gente não está falando de melhor ou pior. Qual é o meu modelo de vida? Qual que é o meu lugar? É uma reflexão interna, né? E sim, o que eu deixei de fora? Né? Teve aquela questão que surgiu na Europa, né? Que eles falavam, né? Olha, na geração anterior, que teve a Primeira, a Segunda Guerra, foi pedido aos nossos pais e avós que fossem para a guerra e morressem, né? Pela pátria, morressem por nós. Hoje, nós pedimos aos nossos pais e nossas avós que fiquem em casa. É uma mudança de paradigma, é uma outra dinâmica. Como que eu processo isso agora, nesse momento? E aí eu chamo a atenção para o estado de presença, né? Eu só percebo o transe, eu só percebo o trauma estando num estado de presença. Porque quando eu estou no trauma, eu não percebo. E aí eu lembro daqueles filmes antigos, né? Que a pessoa estava desesperada, aí chegava alguém e dava um tapa na cara. Logicamente não é a forma mais adequada, gentil de você proceder, mas aí a pessoa assustava e ela voltava a si, né? Então, a questão é estado de presença. Para eu sair desse choque, para eu sair desse transe, respirar fundo, olhar para fora e falar, olha, o sol ainda brilha, as flores ainda florescem, o que eu estou fazendo aqui agora? E qual que era o meu modelo ontem, antes de ontem, semana anterior, ano passado? Como que eu cheguei no aqui agora, do jeito que eu estou agora? E eu quero replicar isso? Eu quero modelar isso de uma outra forma? A questão que se coloca é como eu lido a partir de agora. Sim, muito bom, muito bom. E falando de agora, a gente já vai finalizar, tá? Faltando alguns minutos. Talvez você se pergunte assim, Gil, por que você não está construindo vídeo cheio de edições? Né? A pessoa que vocês que vão assistir esse vídeo, o vídeo ficou um pouquinho torto, eu acabei de arrumar, tem uma pessoa gritando lá fora, né? Assim, ó, batendo palma, que são os meus vizinhos. Olha lá. Por que eu não estou fazendo um vídeo dessa maneira super cortado e editado? Porque isso representa o que nós estamos passando agora. Entende? Toda essa transformação, toda essa mudança que eu estou fazendo aqui e trazendo um certo documento, você também está passando em casa. São as nossas dinâmicas e dificuldades que a gente tem que construir e reconstruir, trazer uma nova ordem, perceber como essa materialidade, como essa realidade está intrínseca para todos. Né? Estamos construindo esse lugar que o René está batendo muito a tecla, que é a presença é exatamente isso. Diante de todo o caos que está ao meu redor, quanto foco o René tem que colocar exatamente nesse momento para construir uma fala, para construir um diálogo, para trazer uma boa informação. Quais são esses recursos que existem dentro dele, que ele já treinou esse corpo para conseguir manter essa presença?
A gente tem que pensar um pouco nessa perspectiva, na materialidade, na relação daquilo que é real, né? E, enfim, quero agradecer por esse espaço, quero agradecer por esse diálogo, por essa construção. Estou muito feliz de estar fazendo isso com você. E você tem aí 3 minutos para trazer as suas considerações, fazer o seu fechamento. Obrigado, Gil. Eu lembrei agora, você falando daquela frase de Virginia Satir, né? Que ela fala, a vida é difícil, a vida vai trazer dor. A questão não é a dor em si, o sofrimento em si, a questão é como você lida com a dor, como você lida com o sofrimento. Então essa que é a questão. Virginia Satir trazia muito essa questão da presença também. Aqui agora, ok, como eu estou aqui agora e como eu vou lidar com isso? Nesse momento eu não sei. Então respira, planeja, não se desespere, né? Às vezes o Hellinger também falava isso, né? Ele entrava no campo tal, e ele falava, quando eu percebo em mim vindo aquela coisa tipo, eu preciso fazer algo, ele se recolhia e aguardava, né? Porque o campo se regula, ele observava, né? Então, não ter que fazer algo, sentir, né? É uma intuição, é algo feito num estado de presença. Eu estou muito consciente disso que eu estou fazendo agora. E isso tem consequências. Para mim, para o outro, o tempo todo, né? Fazer algo tem consequências, não fazê-lo também tem consequências, né? Eu tenho consciência disso. Essa seria a minha fala final, Gil, né? Consciência, né? Nós não trabalhamos no sentido para ser melhor do que o outro, pior do que o outro. Estou consciente do que eu faço aqui, agora, com a minha vida, né? E vão ter momentos que eu vou entrar em transe, vão ter momentos que eu vou entrar em trauma. E é importante eu ter consciência disso também. Isso vai acontecer com o Gil, vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Saiba que você tem recursos. Se você não os tivesse, você não estaria aqui assistindo a um vídeo. Porque isso é recurso. Isso é possibilidade de você estar no futuro, né? Nesse futuro que se mostra hoje. Muito obrigado, René. Muito grato por todas as suas palavras. Até um próximo encontro. Até um próximo encontro. Tudo de bom a vocês.